Enfim, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo resumir. Vamos ver se eu consigo resumir. O que tem a ver tudo isso com a questão do amor e da dor, que foi o que a gente começou falando lá, bem no começo, né? A dor em si, ela é inevitável, porque a criação, ela exige de nós concentração, ela exige de nós um esforço. A criação em si, ela é um processo de dor. Quando até mesmo quando um neném vai ser concebido, o rompimento do espermatozoide no útero, ali é um ato que a gente trata como algo sagrado e tal, né? Não deixa de ser, mas você percebe que é uma invasão. É uma invasão. Talvez ali haja um processo de dor. Ou não. É um incômodo. O útero está lá quietinho, e aí vem o espermatozoide e invade o ovário lá, o útero, vai, fecunda, né? Ali é uma invasão. É um processo de dor. Toda criação, ela implica algum tipo de dor, algum tipo de incômodo. Toda criação. Então é inevitável. A dor é inevitável. Consegue captar a reflexão? Então o que acontece? Ao longo dos milhares e bilhares e trilhões de anos, conforme a gente vai tendo o avanço de toda essa criação, os processos de criação, os processos de desdobramento de tudo isso, vai gerando incômodos para tudo quanto é lado, em tudo quanto é civilização ou seres e por aí vai. E cada um no seu cada um na sua necessidade, na sua corrida atrás de uma condição de entender, de se localizar, de se orientar, cada um vai fazendo o que acha que é certo fazer. E vai criando sistemas, e vai criando regras, e vai criando leis, e vai criando computadores, Existem computadores dimensionais, quânticos, que a gente não tem nem noção do potencial. E é tudo o processo de condição. São seres elevadíssimos que pertencem a dimensões que estão em outra realidade, que na medida que foi sendo necessário e meio que organizar esse processo de criação que gera dor, que gera incômodo e tal, eles foram desenvolvendo sistemas, desenvolvendo regras, desenvolvendo inteligências, desenvolvendo seres, desenvolvendo máquinas, desenvolvendo um monte de coisa, tecnologias atrás de tecnologias. Tudo para quê? Para se localizar, orientar, organizar, não sei se cabe aqui, vamos pôr aqui, para a gente dar uma ordem e algum tipo de direção para tudo isso. Ordem e direção, que seria a ordem e progresso para tudo isso. Né? Por quê? Você vai deixar solto por aí? Você vai deixar o Léo? Você vai deixar... Não. Geralmente, até a própria natureza dá um jeito de organizar, dá um jeito de colocar um propósito, dá um jeito de colocar ter algum progresso, alguma evolução. Até a própria natureza é a inteligência maior, né? São os elementais, os reinos, né, dos elementais e tal. Ali a inteligência é suprema também. Então, assim, a necessidade de uma organização e direcionamento, isso já é algo que vem instalado de fábrica em nós, né? E cada um vai dando a sua forma de organizar tudo isso. Então, o que acontece? De repente, a maneira que esse pessoal de outras dimensões que estão lá num patamar energético, não entenda que não tem ninguém melhor que ninguém, não tem ninguém melhor que ninguém, né? O que acontece é que existem realidades diferentes. Então, em cada realidade há necessidade, há um processo diferente que provavelmente não é visto em outra realidade, em outra dimensão, como algo agradável, talvez. Então, lá nessas outras dimensões, as regras, os mecanismos, as coisas que eles utilizam lá, servem para eles lá, para se localizar e para se orientar. Né? E nas outras dimensões, a mesma coisa. É o que serve para cada um aqui. Então, a localização, a orientação, todo o processo de construção tem a ver com a necessidade de cada realidade aqui. Então, o que acontece? O objetivo dessa comunicação hoje é que nós estamos chegando num momento
num ponto de transição onde vai acontecer é como se houvessem duas linhas de realidade. Vai ser separado. Então, a 3D e a 4D, elas ainda estão muito ligadas, né? Aqui na 3D existe muito o instinto ainda animal do ego, né? A selvageria. E o 4D já está um pouco mais sublime, mas ainda assim está tendo muitas interferências, muitas dificuldades. E o que acontece? A gente está prestes a passar por um processo de vamos dizer assim, um salto quântico. Um salto quântico. Por quê? O criador desse universo aqui, sei que vai parecer maluquice o que eu vou falar, mas eu tenho que falar. O criador desse universo aqui, ao qual nós estamos inseridos, ele entrou em colapso. Ele entrou em colapso. O que é esse colapso? É um processo natural de entropia. É um processo natural, porque ele também tem todo esse processo acontecendo. Ele vem da fonte e ele vai ramificando e tudo mais, parará, 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 parará. E nesse colapso abriu uma brecha importantíssima de criar duas vertentes de cuidado para este momento. Qual é a intenção? Nós vamos ter o desligamento da 4 e da 3D para muitos que já se identificam com a 5D. A 5D, volto a dizer, não é o paraíso. A quinta dimensão, ela é mais organizada. Existe mais respeito. Existe mais coerência nesse sentimento de humanidade, de coletivo, de ajuda ao próximo. Na quinta dimensão isso é mais real e presente. Porém, para você seguir por essa linha temporal, para você entenda que é uma linha temporal que está se abrindo, é como se fosse um portal que está se abrindo. Só que esse portal não é todo mundo que vai poder seguir por esse lado da quinta dimensão. Não é todo mundo. É a separação do joio e do trigo. Talvez até esse cidadão aqui, esse ser que está falando com vocês, talvez nem ele vá seguir por essa linha da quinta dimensão. Talvez. Eu não tenho intenção de falar que sou ou não. Né? E se eu tiver que ficar na 3D, na 4D, por mais um tempo, ok? Né? Acho que eu também vou ter algum tipo de utilidade para todos os meus eus que estão em outras dimensões. Então eu não tenho a pretensão de falar, eu vou. Não. Eu falho, eu erro pra caramba. Ixi, eu sou apegado demais, eu tenho culpa, eu tenho medo, eu tenho necessidade de controle. É uma loucura. Eu não faço grandes maldades, não, nunca fiz. Mas ainda sou bem atrapalhado. Tem muitos defeitos ainda que eu preciso trabalhar. Muitos defeitos. Sou chato pra caramba. Meu Deus, às vezes eu complico a vida de pessoas por causa da minha chatice. É horrível isso. Mas enfim, estamos trabalhando para melhorar, né? Resumo de toda a ópera. Nessa separação do joio e do trigo, dessa divisão aí, onde nós vamos ter a possibilidade de ir para um outro lado da linha temporal, uma boa parte dos seres vão para lá, para esse outro caminho, né? São duas vertentes. Uma vai continuar do jeito que está, até ela se extinguir, porque vai se extinguir, não vai conseguir ir muito longe. E outra linha temporal, ela vai mais adiante. De uma maneira diferente, né? De uma maneira nova, de uma forma nova. Então, assim, até o que eu estou compartilhando com vocês tem o objetivo de despertar, o máximo possível de consciências, o máximo possível. Eu não tenho como saber quem são os seres que
estão vivendo esse momento de contato maior com a consciência. Eu não tenho como saber, eu nem posso ficar selecionando, eu não posso. Isso é julgamento, isso é ego. Não cabe a mim. O que eu posso fazer é seguir o que o meu coração, a minha intuição está me pedindo, que é falar. Tudo isso que eu estou falando com vocês, eu venho estudando há pelo menos 10 anos. Assistindo palestras, lendo livros, lendo conteúdos, prestando bastante atenção em cada informação que chega até mim, seja no TikTok, seja no Quai, seja no YouTube, seja no Facebook, seja no Instagram. É tudo algoritmo. Se você começa a pesquisar autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, expansão da consciência, o algoritmo ele vai te mandar cada vez mais esses assuntos e aí você pode estudar através do Instagram. Entenda que estudar não é ficar ali igual um CDF em cima de um livro de 1.500 páginas, não é sobre isso. Estudar é você dar uma direção para sua mente, é você dar conteúdo para sua mente, é você dar informações para sua mente. Isso é estudar, esse é o processo de estudar. Então, se você está prestando atenção lá na música que fala desce, 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 você está estudando como é que se desce, 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 desce. Entendeu? Se você está escutando músicas falando de traição, falando de criminalidade, você está estudando criminalidade, você está estudando traição. Em algum momento vai passar na sua cabeça. Lembra que Jesus falava que o pecado ele não é a prática em si, a consumação. O pecado ele começa nos pensamentos. Entendeu? Então, o que você está prestando atenção é o que está alimentando a tua mente. O alimento da tua mente é o estudo que você está fazendo, é a direção que você está dando para o teu ser, para o teu ego. É a instrução. Então, tem aí pelo menos uns 10 anos que eu venho tendo o cuidado de prestar mais atenção nessas coisas que têm a ver com a consciência, com a centelha divina, com a fonte. São mais de 10 anos fazendo isso. Assisto coisas mundanas, assisto coisas... Sim, eu assisto entretenimento que dá um prazer imediato e tudo mais. Assisto, sim, não vou ser hipócrita de falar que eu sou um cara altamente focado em coisas de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Não. Eu acabei de falar agora há pouco também. Eu erro pra caramba, eu erro demais. Eu muitas das vezes me pego preso no egocentrismo, na obsessão, na compulsão, não paro de falar. Tem hora que eu preciso ficar quieto e eu não sei ficar quieto. É uma loucura. Mas eu tô o quê? Até o fato de eu estar falando, reconhecendo isso aqui diante de vocês, é um movimento de estudo, é um movimento de reprogramação, é um movimento de autocrítica, de autoanálise, é um desejo que eu tenho de mudar isso. Eu não estou falando só para me gabar, quem vai se gabar dos defeitos? Percebe? Então, mas a gente precisa ter o cuidado de ter o mínimo de cuidado, o mínimo de interesse em alimentar o espírito, em alimentar a sua mente com coisas que têm a ver com processos de transformação, de acesso, de despertar da sua consciência. Então, esse vídeo que eu estou fazendo aqui é a minha própria consciência me pedindo para vir aqui falar de algo que eu já venho estudando e, além dos estudos, essa comunicação que está sendo possível de outras dimensões, né? Eu falo isso abertamente, sem medo nenhum. Quem me conhece, quem convive comigo já teve a oportunidade de me ver falar essas coisas, já tem palestras também. Essa possibilidade de comunicação que eu estou tendo está me dando só mais coragem de vir na internet, me expor e soltar o que precisa ser solto. Por quê? É uma divisão que vai acontecer. E não importa para que lado eu vou, eu não quero saber disso. Eu só sinto que eu tenho que falar disso. Eu tenho que falar. Eu preciso falar. Né? Então, assim, o que acontece? Nesse movimento de dor, o que seria a dor? É tudo que te incomoda. O que te incomoda? É o jeito que a pessoa fala com você? É a maneira que o governo te trata? É a forma que a professora se expressa? É a maneira que o seu filho conversa com você ou não conversa com você? Deve ter milhões de coisas, ou centenas de coisas, ou dezenas, ou algumas coisas que te incomodam. O que você faz com esse incômodo é o que vai te possibilitar expandir, crescer ou se aprisionar. Isso não é novidade. Nós sabemos disso. Mas começa a levar isso um pouco mais a sério. Leva mais a sério isso. O que te incomoda precisa virar pérola. Precisa se transformar em algo valioso. É necessário o que te incomoda. Existem alguns processos que não são coincidências, que é quando o universo em si, a fonte, ela deixa no ar uma dica. No ar, uma dica. O que são essas dicas? É a sua intuição.
É quando o seu coração te pede para parar. É quando você sente, através da sua consciência, quase que uma vozinha, assim, uma frequência te pedindo ajuda. E a ajuda é assim, para tudo. Fica quieto no lugar. Para tudo. Fica quieto no lugar. Se você ainda não percebeu essa vozinha, se você ainda não percebeu esse movimento acontecendo dentro de você, eu me arrisco em dizer que você está no piloto automático. Você está muito conectado ao mundo, à matéria, ao seu ego, e você não está conseguindo nem sequer dar atenção para a tua essência espiritual. Você não está nem considerando a hipótese de que exista esse ponto de ligação espiritual entre o teu ego, teu corpo, tua mente. O ego é o corpo e a mente. Entre o teu corpo e a mente existe um elo espiritual de ligação. A sua fonte, ela manda, a sua centelha, ela manda alguns dados, algumas informações, algumas dicas ali. Mas você tem que desacelerar. Precisa desacelerar. Como é que faz isso? Primeiro de tudo, se você está assistindo esse vídeo, meus parabéns. Você já está desacelerando. Se chegou até aqui então, uau! Continue, continue. O processo não tem fim, é infinito. E despertar é infinito. Despertar é nada mais do que você se permitir olhar para as coisas e questionar. E tentar se reorganizar, tentar ver o que faz sentido e o que não faz. Isso é um processo de despertar. É simples assim. E todas as vezes que nós sentimos dor, lembra que essa dor está vindo de um processo condicional. É você, é o seu ego, querendo colocar as coisas sob o controle dele. E as coisas sob o controle dele, você gera pressão, você gera incômodo cada vez maior. Para você e para os outros também. Para você e para os outros. E mesmo que você esteja no poder, para você manter esse poder, você tem que continuar pressionando. Então você não descansa. Você não descansa, você não tem repouso. Você tem que estar sempre ligado ali para manter o poder. Então, assim, lembra que a dor é um movimento do teu ego, seja lá quais dos egos que sejam, se forem todos, né? Então, vamos falar desse aqui, que está me assistindo aí agora. Esse ego, dentro de um processo de condicionamento, ele tem dificuldade de aceitar as coisas da forma que elas se apresentam. Ele tem extrema dificuldade. E aí ele fica lutando, ele fica se apegando, ele fica ali se debatendo e tal. E esse debater vai aumentando a dor, E a dor, ela é necessária, ela pode ser sim um processo, ela é um processo de reconhecimento, de transformação, enfim, ela é necessária, e é inevitável. Porém, você não precisa ampliar isso, você não precisa colocar mais ainda, não tem essa necessidade, né? A menos que realmente você tenha, sei lá, um desejo maior em amplificar as dores, aí pode ser que seja até parte do seu projeto mesmo, né, do qual a função, a engrenagem que você faz parte, sei lá, e já seria uma coisa sua, com os seus eus aí, com a hierarquia que você pertence, mas não estou dizendo que está certo ou errado, mas se de repente você já não está aguentando mais, eu me arrisco em dizer que há um exagero do teu ego ele está pegando pesado aí, está se apegando demais, está culpando demais, está com medo demais. Então, o que é sugerido? Lembrar do amor incondicional, que seria o quê? Você começar a perceber que tudo que acontece na tua mente não pertence a você. Tudo que acontece na tua mente são programas, são condicionamentos, são formas que foram implantadas na sua mente. A mente é igual a um computador. A mente faz parte do ego. O ego é um personagem. Você não é isso. Só o fato de você prestar atenção e de repente considerar isso que eu estou falando, você vai perceber que vai dar um certo alívio, entre aspas. Né? Talvez no começo dê uma certa confusão, assim, você fala, meu, como assim? Tá, mas se você levar essa informação adiante e buscar e pesquisar, sugiro, pesquisem, né? Tudo que a gente está falando aqui, esse vídeo está sendo bem longo, mas tudo que a gente está falando aqui, vai lá, dá um Google, vai no YouTube, coloca lá, tudo quanto é pergunta que está surgindo aí, vai pesquisando, vai buscando. Não deixa o comodismo pegar, né? Vai atrás. Eu estou há 10 anos, não é
esperando alguém me falar o que eu tenho que fazer. Não, não, não. Eu tô indo atrás. Claro, eu escutei há 10 anos atrás essa minha voz aí, sei lá de onde, esse meu eu, sei lá de onde, de qual dimensão, ele falando, estuda, 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 e é o que eu venho fazendo. Até hoje a recomendação é, que eu escuto na minha intuição, na minha consciência, estuda, 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 estuda. E olha que eu não sou um cara que, eu até gosto de estudar, mas não tanto assim o quanto eu me vejo buscando. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou percebendo que tem certas dores que eu já não preciso mais viver. Eu não preciso mais viver. E eu tenho que cortar o laço com isso. Só que como é que você corta o laço com isso? Você precisa lembrar da força do amor incondicional. O amor incondicional, ele começa a te desidentificar, a te desapegar. Desapega da mente, desapega do corpo. E nós não estamos falando de não ter cuidado. Você precisa ter cuidado com a sua mente, você precisa ter cuidado com o teu corpo. Mas quais são os cuidados? A mente, eu falei agora há pouco. Presta atenção nas músicas que você está ouvindo, presta atenção nos livros que você está lendo, presta atenção nas manchetes que você está assistindo, no tipo de jornal que você está ali consumindo notícia, presta atenção no tipo de novela, de filme que você está ali preso, presta atenção em tudo que está acontecendo à tua volta. Presta atenção nos teus pensamentos, se você está alimentando eles, ou se você está tendo cuidado de não alimentar. Tem certos tipos de pensamentos que você não tem que alimentar de jeito nenhum, que vai te levar para um caminho sombrio. Percebe? Então, assim, o amor incondicional, ele é um convite ao desapego e à compaixão. Compaixão comigo mesmo. Você precisa se valorizar. Para que ficar assistindo uma coisa que só jorra sangue, que só jorra violência, traição, sexo depravado? Para que isso? Você está faltando com respeito com a sua essência, você está faltando com respeito com os seus valores, com os seus princípios. Parece que não, mas é sutil, vai gravando no inconsciente, vai trazendo energias pesadas. Vai trazendo energias pesadas. E isso vai deixando você mais pesado. Vai chegar uma hora que de pouco em pouco essa dor já está gigante. Aí você está numa insatisfação tamanha e não sabe por quê. Às vezes são 10, 15, 20 anos de conteúdos que você vem colocando para dentro da tua mente, para dentro do teu corpo. E agora que está começando a ter o efeito colateral. Entendeu? Então o amor incondicional Perceba se você está se identificando demais com a sua mente. Perceba. A mente, ela é necessária, ela é um computador, ela é importantíssima, mas a gente precisa treinar ela para nos ajudar a avançar, a progredir, a crescer. Se for para isso, maravilha. Mas se a mente for utilizada para te distrair, te colocar num processo de ilusão, num processo de mentiras, né? Sugiro você se desapegar disso. Ter compaixão com você mesmo e automaticamente, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quando você começa a respeitar o poder superior, ouvir ele, trabalhar com amor incondicional, você começa a se amar, você tem compaixão com você mesmo, né? Tendo compaixão com você mesmo, a probabilidade de você ter compaixão com o próximo é muito maior. Entendeu? Bom, é isso. Eu espero ter contribuído aí com vocês de alguma maneira. Mais vídeos estão a caminho, né? Então espero que vocês estejam curtindo. Se não estiverem gostando, deixa aí nos comentários, por favor, né? Os haters são muito bem-vindos, de verdade. São importantes. E se gostou, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal aí. Me ajuda aí a cumprir com essa missão de expandir a informação. Eu estou seguindo um movimento que eu vejo que tem muitos companheiros fazendo e eu senti esse chamado, então por isso eu estou aqui também participando desse movimento, dessa onda, eu estou participando dessa onda. Me identifiquei com isso, né, com esse processo e estou aqui fazendo, ok? Então, se puder, compartilha e a gente se vê numa próxima oportunidade, ok? Namastê, Sirostra no ar, ao infinito e além, incomodando os incomodados sempre e eternamente, porque nós somos feitos para evoluir, para crescer, para expandir cada vez mais. Ordem e progresso. Necessário sim, mas que a gente também saiba construir de uma maneira onde não tenha mais tantas correntes. Joia? É possível. Vamos nessa. Conto com vocês. Até mais. Namastê.